o plano divino de Deus para a humanidade, plano de redenção, plano de salvação. No princípio, Deus criou céus e terra, a criação de Deus, animais, homem e tudo que nós conhecemos hoje. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou Adão e Eva, ele deu uma ordenância dentro do jardim do Éden que eles não poderiam comer de um fruto proibido, de uma árvore proibida, certamente eles morreriam. Mas não somente a morte física, mas uma morte espiritual, uma desconexão com Deus. Deus ia ter com Adão, todos os dias, no virado dia, vai estar ali com ele. E ali tinha uma conexão, tinha uma intimidade entre Deus e Adão. E essa conexão foi perdida quando Adão desobedece a Deus e come do fruto. Persuadido pela serpente, tudo se iniciou com Eva. Eva comeu do fruto e ofereceu ao homem. E através disso entra o pecado no mundo, através da desobediência de Adão e Eva. E a palavra vai falar que através de um homem o pecado entrou no mundo e através de um homem ele mesmo sairá, a redenção chegará. E quem é este homem e qual o seu nome e que plano é esse? Tudo isso se resume em uma pessoa, em um ser magnífico, um ser extraordinário. O nome dele, Jesus Cristo. Se eu te perguntar se você sabe quem é Jesus, certamente você vai me falar: Jesus foi um homem, filho de uma virgem, concedido pelo Espírito Santo a uma mulher chamada Maria, e ainda sendo virgem concedeu a luz a um homem chamado Jesus, Emmanuel, Deus conosco. Sim, ele é Jesus. E se eu te perguntar, insistir ainda um pouco mais, você vai falar para mim que é o homem que morreu na cruz e que deu a vida pela humanidade, pela redenção dos pecados da humanidade. E tudo isso está certo, está correto. Certamente Jesus é isso e muito mais. Então, saindo lá do começo e vindo aqui para o Novo Testamento, vindo aqui falar sobre Jesus, Yeshua, o nosso Senhor Salvador, a redenção do povo, o qual muitos têm se esquecido, o qual muito a igreja tem deixado de lado. Eu não entendo da onde muitas igrejas encontram uma lógica, um propósito em fundar uma igreja com o nome de igreja cristã, uma igreja que segue a Jesus Cristo, e nas suas pregações, nos seus seminários, nos seus cultos, não vemos a palavra de Deus, não vemos a palavra glorificando e pregando a Jesus Cristo. E o que mais vemos é pregações de bênçãos, pregações de vitória, é uma entrega a chave daqui, é uma entrega a chave dali, é uma entrega-trega, é uma profecia de um lado, profecia do outro, tudo se resumindo ao homem. Hoje não vemos muitas igrejas no Brasil com a essência de fazer culto em adoração, em exaltação, em propagar simplesmente o Evangelho e os feitos de Jesus. Quando voltamos lá para o princípio do Novo Testamento, do Evangelho, quando começa através dos discípulos de Jesus, e vemos Pedro entregando a palavra, ele não sai falando dele, ele não sai falando que Jesus vai fazer isso e aquilo, que Jesus vai entregar bênção sem medida, que Jesus vai entregar carro, que Jesus vai entregar casa, e que você é isso, que você é aquilo. Pedro não sai falando, Paulo não sai falando, João, Mateus, os discípulos de Jesus não saem falando, simplesmente exaltando outros homens. Muito pelo contrário, eles confrontam, eles falam dos pecados, eles falam do que Jesus veio à terra fazer. Porque se Jesus morreu pelo pecado, não devemos amar o pecado. Se Jesus veio à terra, morreu por nós, é isso que nós devemos falar e não inflar o nosso ego ainda mais, porque nós já somos egoístas. Aí vem uma pessoa, vem uma denominação, vem um ministério e vai ainda mais inflamar esse ego nosso. Os discípulos saíam anunciando o reino de Deus, saíam anunciando as boas novas, o que eles viram, o que eles ouviram, que é Jesus Cristo. Nada além disso, nada além de Jesus Cristo. Eu fiz um vídeo aí passado falando sobre o coxo, eu até troquei, eu coloquei paralítico, mas na verdade não é paralítico. Quando esse coxo tá lá no templo, na porta do templo a pedir esmola, passando Pedro e João, que estava indo orar, que era o horário de oração, se não me engano é a hora nona. Pedro e João chega para ele que pediu uma prata e fala: eu não tenho prata e nem ouro, mas tudo que eu tenho eu te dou. Então, o que eu quero ressaltar com isso, que se Pedro e João, tudo que ele tinha ali, ele deu para aquele homem, e aquele homem foi curado e levantou e andou. E tudo que ele tinha era simplesmente Jesus Cristo.
de Nazaré, o homem mais rejeitado do mundo, o homem mais odiado, certamente. Hoje, cara, não é diferente. Muitas pessoas odeiam Jesus, muitas pessoas, mesmo sem ver, mesmo sem conhecer, não gostam, porque quando a pessoa não gosta do Evangelho, quando a pessoa não gosta das Escrituras, certamente ela não gosta do Deus vivo, não gosta de Jesus Cristo. Então, voltando aqui, Pedro, ele estava cheio de Jesus, ele só tinha somente Jesus, ele respirava, ele andava, ele caminhava, ele vivia por Jesus, ele andava a fazer a obra, a pregar aquilo que ele tinha visto, aquilo que ele tinha ouvido, e fazer sinais de maravilhas e milagres. Por quê? Porque isso era concedido por Deus, cheio do Espírito Santo, para fazer as boas novas. E hoje a gente já não se vê mais muitas coisas, mais muitas maravilhas, mais muitos milagres, e não se vê mais tantos ministérios falando de Jesus Cristo, pregando as Escrituras, mas sim o Evangelho antropocêntrico, onde o homem é o centro do Evangelho, onde o homem é o Deus da igreja. Há profecias e muitas profecias de avivamento para o Brasil, e eu creio nisso. E eu creio que pessoas, assim como estou vendo em algumas redes sociais aqui, que pessoas jovens cristãos estão se levantando contra esse sistema que não prega a promessa, que não prega Jesus Cristo, está indo contra esse sistema de homem, contra essas infiltrações que está conturbando, destruindo o verdadeiro propósito do povo de Deus aqui na terra. E eu creio seriamente nesse avivamento, eu creio seriamente de que as pessoas irão acordar, de que o fogo irá se acender e de que olhos serão abertos e ouvidos abertos e ficarão atentos à verdade. E surgirá um novo cenário onde o verdadeiro evangelho será propagado, onde pessoas apaixonadas por Cristo, onde pessoas com essência de apóstolos, de discípulos de Cristo, pregarão as boas novas, pregarão a mensagem devidamente como deve ser, e não colocarão sobre a promessa de Deus, sobre o plano divino, palpites humanos, dedo humano, nem pensamento do homem, mas sim apenas a essência do Evangelho, apenas a essência da promessa e do plano do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o dono, o caminho, a verdade e a vida. Aquele, o Filho de Deus, porque Deus deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E essa é a mensagem. Um Deus que não poupou o seu Filho por amor a nós. Um Deus que não poupou o seu Filho por redenção dos pecados. Pecado esses cometidos por nós. Jesus de Nazaré, Yeshua, o homem que passou por tudo, que padeceu na cruz, que foi tirado dentre os vivos e levado à sepultura, mas que ressuscitou no terceiro dia e que subiu aos céus. Este mesmo Jesus, assim como os anjos disse, do mesmo jeito que vocês verem ele subir, esse mesmo Jesus, do mesmo jeito, ele voltará pelo seu povo amado. Ele voltará para cumprir o que ele mesmo disse, para cumprir a promessa, para cumprir o plano divino. E essa é a mensagem, meus amados. Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu vou pedir para vocês continuar no canal e assistir os próximos vídeos. Assistam os outros vídeos que eu tenho postado. E eu espero que vocês tenham entendido a mensagem. Amém?